Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos aqui, para a nossa quarta exposição da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Desta vez estaremos considerando o capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 16, e estaremos intitulando essa nossa exposição como A Fidelidade às Escrituras em Tempo de Apostasia. Então já deixa aí a sua Bíblia aberta no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e vamos considerar alguns pontos importantes aí desta epístola. É interessante que Paulo ele termina o capítulo 3, vamos dizer assim, da primeira carta a Timóteo, falando que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, como está lá nos versículos de número 14 e 15, tá? E já aqui no capítulo 4 ele já inicia falando sobre a questão das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, tá? Então, nessa primeira sessão aqui, dos versículos 1 ao 5, Paulo fala justamente sobre isso, o perigo das falsas doutrinas, tá? Então, Paulo ele considera aqui algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, tá? Então, diz assim, em primeiro lugar, a gente pode considerar o tempo do surgimento, vamos dizer assim, da aparição dessas falsas doutrinas. Paulo diz que o Espírito diz, no versículo 1, que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, meus amados irmãos, fica bem claro aqui, fica bem evidente aqui, que o tempo aqui que ele fala é a expressão últimos dias. Essa expressão últimos dias é o período entre a ascensão de Jesus e o retorno glorioso dele, sem entrar em questões aqui escatológicas, mas fala desse período entre a ascensão e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tempo, Paulo está falando que ele será caracterizado pela manifestação de falsos mestres, a gente pode olhar lá no sermão profético, em Mateus capítulo de número 24, no versículo de número 11, que foi a primeira resposta que Jesus deu para os discípulos, quando eles fizeram ali as perguntas, quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus fala: cautelai-vos que ninguém vos engane, pois surgirão falsos profetas, falsos cristos e enganarão a muitos. Então, veja que esse tempo, digamos assim, a gente pode dizer que esse tempo aí, que é caracterizado pelo surgimento dessas falsos ensinos, é esse período que compreende entre a ascensão e o retorno do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que Paulo considera é a fonte da qual procede as falsas doutrinas. Ou seja, Paulo fala que é dos espíritos enganadores, tá? E pessoas, até mesmo obreiros, darão ouvidos, tá, a isso. Não é de se impressionar, meus amados irmãos, que Satanás ele tem os seus próprios ministros e também as suas próprias doutrinas. Para corroborar com o que eu estou falando aqui, quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha que coisa interessante que tem aqui, no capítulo de número 11, a gente vai encontrar aqui algo bem interessante aqui, quer ver? Quando Paulo vai falar aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15, ele diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de maravilhar-se, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, está falando de ministros do inimigo, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então é muito importante isso aqui de nós analisarmos, que o inimigo ele tem os seus ministros e também as suas doutrinas. Então, a fonte aqui é porque as pessoas começarão a dar ouvidos a esses espíritos enganadores. Justamente esse é o propósito do falso ensino. Essa é a proposta da heresia, é te desviar do caminho. É pegar ali até mesmo uma meia verdade com uma meia mentira e tentar te ludibriar. A proposta é te ludibriar, te enganar. Por isso que o termo é espíritos enganadores, doutrina de demônios, tá? Ou seja, um ensino que vai contra a palavra de Deus.
E qual é o resultado disso aí? Então fala do tempo, tá? Em primeiro lugar ele fala do tempo, que é aí os últimos tempos, né? Ou seja, quando ele fala aqui os últimos tempos, que é esse período entre a ascensão e a volta de Jesus. Ele fala da fonte, espíritos enganadores e doutrina de demônios. E qual vai ser o resultado? O resultado está aqui no versículo 1 ainda, que fala que apostatarão alguns da fé. Apostatar não podemos considerar como um desvio. A apostasia, eu achei bem interessante a definição que o reverendo Hernando Dias Lopes deu. Ele falou que a apostasia é arrepender-se do arrependimento. Não sei se vocês conseguiram entender. Arrepender-se do arrependimento, porque o arrependimento é bíblico. Afastar-se das más obras, servir ao Deus vivo, né? Mas a apostasia é como se você se arrependesse de ter se arrependido. E também envolve o abandono deliberado dos princípios da fé cristã. Repara que Paulo usa, lá no começo da carta que a gente começou a estudar, da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele cita aqui o Himeneu e Alexandre, né? Que eles blasfemaram, ou seja, apostataram, né? Por quê? Porque, segundo os estudiosos, esses dois homens aqui, eles negavam até mesmo a ressurreição dos mortos, né? Negando uma das principais doutrinas da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Então, a apostasia é o abandono deliberado dos princípios da fé cristã, das doutrinas essenciais da fé cristã. Uma coisa é certa, até mesmo pessoas dentro da igreja, estão dentro da igreja e estão dando ouvidos a essas doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. E o resultado disso tem sido a apostasia da fé. Então, tomemos, pois, cuidado com relação a isso. Só um comentário aqui para os irmãos entenderem, para a gente fechar aqui. Os falsos mestres que promovem a apostasia engrossam as fileiras das seitas e muitos estão infiltrados até mesmo dentro das igrejas, lecionando nos seminários e subindo até mesmo nos púlpitos para destilar o seu veneno letal. Então, por isso a necessidade de conhecermos a palavra para não sermos enganados por esses falsos ensinos. Então, e em quarto lugar, qual é a atitude desses falsos mestres, né? Que eles promovem as falsas doutrinas. Olha aí, ó, no versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo já cauterizado a sua própria consciência. Então ele destaca aqui, ó, hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque os falsos mestres, eles possuem não só o ensino errado, mas também a motivação errada. A vida deles é divorciada do que até mesmo eles falam. Por isso que vira uma tremenda hipocrisia, coisa que Jesus condenou, por exemplo, muito nos fariseus. Tá? Então, a hipocrisia é isso, ou seja, palavras muitas vezes e doutrina estão muito divorciadas e usam isso apenas para enganar as pessoas. A outra palavra aqui que Paulo usa é mentiras. Distorcem, né? Torcem o evangelho. Né? Não fala do evangelho genuíno, começa a ludibriar e a enganar as pessoas. O apóstolo Pedro, ele tem uma palavra que eu gosto muito de refletir sobre ela, acerca desse assunto que nós estamos tratando aqui. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, ó, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, ele fala assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá. Veja que ele está falando de um tempo futuro. Falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição, chegando a negar o Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha só. E por avareza e motivados pela avareza farão de vocês negócio com palavras, com histórias fingidas, mentirosas, enganadoras. Então, e a outra coisa que Paulo menciona aqui no versículo 12, então ele menciona hipocrisia, ele menciona mentiras e ele menciona consciência cauterizada. Repara que Paulo fala que ele servia a Deus com a consciência pura, né? Lá uma boa consciência, né? Lá no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência.
e uma fé não fingida. Então, ao passo que Paulo servia a Deus com a boa consciência, com a consciência pura, ele destaca aqui que os falsos mestres tinham a sua mente, a sua consciência cauterizada. É interessante que a palavra grega para cauterizar é kauteriazo, que significa marcar com ferro quente, ou seja, referência àquela questão de marcar animal, né, que acontecia muito antigamente, e o lugar onde marcava ali, que ficava aquela marca, ficava insensível. Interessante, né? Ou seja, no comentário de Warren Wiersbe, ele diz que sempre que alguém afirma com os lábios e nega com sua vida, a sua consciência está amortecida ou cauterizada. Se tornaram insensíveis, tá? Não sentem mais tristeza pelo pecado, não se arrependem das más obras, vivem em fingimento e engano, né? E tendo a sua própria consciência já amortecida, cauterizada, insensível. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, Deus, para que não nos tornemos insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E aqui vem as distorções, e em quinto e último lugar, daqui dessa sessão, vem as distorções que eles promovem por causa dessas falsas doutrinas, tá? Ele fala no versículo 3, por exemplo, de proibir o casamento e a abstinência de alimentos, de manjares, né, que Deus criou para os fiéis, para aqueles que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada do que se rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Né? Então, veja aqui duas coisas que ele salienta aqui, né? Que esses falsos mestres promovem essas distorções doutrinárias dentro da igreja. Primeiro, a questão da proibição do casamento. Acredito que os irmãos saibam, né, algumas religiões aí que proíbem o casamento, principalmente para o clero, né, para os sacerdotes, os obreiros, vamos dizer assim, né, os pastores, vamos dizer assim. É interessante que eles aplicaram essas práticas ascéticas vindo das religiões, principalmente as religiões orientais, que acabou de maneira muito negativa influenciando a igreja, em certo ponto, trazendo aquilo que nós chamamos, por exemplo, de gnosticismo, tá? De práticas ascéticas, de achar que, por exemplo, se eu me abster de relações sexuais ou até mesmo de alimentos, né? Aí eles vêm com a questão da espiritualidade na dieta, que Paulo ele usa um argumento muito forte no Novo Testamento, quebrando essa questão. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos jejuar, se consagrar, ter fome de Deus, se abster temporariamente de alguns alimentos, tá? Isso é até bom e recomendável, mas o que está colocando aqui é que nós colocarmos algum incremento espiritual nisso. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer que o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Então não há, por exemplo, assim, uma espiritualidade da dieta, vamos dizer assim, né? Não é que eu deixo de comer tal alimento ou tal alimento que eu me torno mais espiritual do que o outro. É claro que a Bíblia nos recomenda a não comer certos tipos de alimento, como por exemplo alimentos, coisas sacrificadas a ídolos, quando a gente sabe, né? Sangue, né? E, enfim, tem uma lista lá, acho que são 2 ou 3 referências, vai aparecer no vídeo aí, eu vou colocar para os irmãos, se não me falha a memória, é Atos capítulo 15, versículo 29, mas eu vou colocar aí para os irmãos conferirem, que fala de carne sufocada, fala do sangue e fala de coisas sacrificadas a ídolos, mas enfim, então esses falsos mestres promovem isso, não toque nisso, não coma aquilo, porque esses ensinos acabaram influenciando tão negativamente a igreja, irmãos, só para vocês terem uma ideia, que chegou uma época de um período da igreja que eles chegaram a usar a seguinte frase, absurdo, mas era verdade, que crentes casados eram crentes de uma segunda classe, ou seja, não fazia parte da elite, né? Que a elite mesmo era aqueles que eram castos, né? Porque eles diziam que, por exemplo, o relacionamento sexual ocupa a mente do homem e o homem não pode se dedicar plenamente às coisas. Isso não tem base nas escrituras, irmão. Sendo que a própria Bíblia diz que convém que o bispo seja casado, tá? Deus criou o casamento como uma dádiva. Então, 2 necessidades primárias aqui, principalmente para aqueles que já se uniram a uma mulher. Deus colocado aqui a questão do casamento e a questão do alimento. Então, sexo
e alimentação, duas coisas que são vitais para a vida do ser humano. Claro, a questão do sexo aí para quem é casado, tá, irmãos? Então, não há proibição. É claro que o mau uso do sexo, a gente sabe, né, se torna pecado. O sexo quando ele é feito de forma extravagante, o sexo quando ele é feito fora do casamento, antes do casamento, tá? E fora dos padrões da monogamia, da heterossexualidade, tá? Então, quando ele é feito fora desses padrões, sim, a relação sexual se configura em pecado, mas o sexo praticado, né, entre cônjuges, tá? De um homem e uma mulher completamente comprometidos com a lei, comprometidos com Deus, com a sua palavra, não há distúrbio nenhum, muito pelo contrário, é mais uma dádiva que Deus concede ao homem, tá? E também à mulher, claro, mas existem certos ensinamentos que proíbem essas coisas, proíbe a abstinência de certo tipo de alimento e, enfim, isso acaba confundindo as pessoas achar que pode encontrar mais espiritualidade ou ser mais espirituais do que os outros praticando essas práticas ascéticas, e a Bíblia não ratifica isso. Então, tá aqui a primeira sessão, tá? Então, a primeira sessão, ela vai aqui dos capítulos, dos versículos 1 ao 5, onde Paulo, ele fala sobre, né? Paulo, ele denota aqui a questão do perigo das falsas doutrinas. Então, nós falamos do tempo, que é os últimos tempos, nós falamos aqui da fonte, tá? A fonte. E qual é a fonte? Tá? Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Falamos o resultado pernicioso que isso produz, que é a apostasia de muitos, abandonando a fé, tá? E falamos também, né, como eles promovem isso aí, através, né, da hipocrisia, da mentira e tendo as suas mentes cauterizadas. E também nós acabamos de enfatizar aqui as distorções que isso provoca, enfatizando aqui a abstinência de casamento e a abstinência de alimentos, que Paulo deixa bem claro aqui nos versículos, dos versículos 3 ao 5, que Deus criou todas as coisas para os fiéis, tá? Receber com ação de graça, porque pela oração e pela palavra é santificado. Não é o que entra no homem que contamina, e sim o que sai do homem que contamina. Está lá em Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. Depois os irmãos analisem lá, investiguem lá esse versículo, tá? Então fica bem claro aqui para nós, ok? Nós vamos passar agora para a nossa segunda parte. E a segunda parte aqui do nosso capítulo 4 de 1 Timóteo vai falar sobre o valor da sã doutrina. Então compreende aí dos versículos 6 até o 16. Em primeiro lugar, a atitude do obreiro em relação às falsas doutrinas. Qual é a atitude do obreiro? Está aqui, ó, versículos 6 e 7. Está assim, ó. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita a ti mesmo em piedade. Então, o que o obreiro deve fazer? Primeiro, ele deve ser nutrido e nutrir a igreja com as sãs palavras, com a boa palavra, com a boa doutrina, com a sã doutrina. Por isso, meus amados irmãos, a necessidade, né, da gente conhecer as Sagradas Escrituras. Eu sempre digo, irmãos, o obreiro do Senhor, o pregador do Evangelho, ele não tem que buscar invencionice. A igreja, irmãos, ela não precisa ser inovada, ela tem que ser reformada e renovada a cada dia pelo poder do Espírito Santo. E o obreiro, ele não tem que inventar, ele tem que simplesmente expor a palavra de Deus. Ser nutrido, ser alimentado pela boa palavra, para que ele possa também alimentar o rebanho do Senhor com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sã doutrina do Senhor Jesus. A outra coisa que ele deve fazer é rejeitar fábulas. Ele fala aqui fábulas profanas e de velhas aqui é de gente velho mesmo, tá? Porque é muito comum na cultura, principalmente as pessoas mais idosas, terem muita questão de lendas, folclores,
tá? Traços culturais que muitas vezes são misticismos, são invencionices, são histórias que não são verdadeiras, são histórias com E, né? Histórias com E é a famosa história de carochinha, né? Igual a gente ouvia lá da mula sem cabeça, né? Do homem que virou lobisomem, né? Enfim, as histórias mais ou menos assim, foi as que eu ouvi, eu tô citando aqui as que eu ouvi, mas os irmãos devem ter ouvido aí também algumas histórias escabrosas aí, né? Dos nossos antepassados e das pessoas que viviam ao nosso redor, as pessoas mais velhas. Então Paulo está falando bem claro aqui, olha, rejeita essas fábulas, essas crendices, esses folclores, tá? Essas coisas que as pessoas antigas, né? E faz o seguinte, exercita a ti mesmo em piedade, tá, irmãos? Então a palavra piedade é interessante que ela está relacionada principalmente à questão da reverência e do respeito. Então a piedade, ela está relacionada à reverência e ao respeito para com o Senhor e para com as coisas relacionadas a Ele, tá? Então no versículo 8 novamente, ele vai fazer essa comparação. Ele fala, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, nessa comparação, não é que Paulo está dizendo que um exercício corporal seja ruim de tudo. Não. Até é bom você exercitar o seu corpo, até porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo e é necessário que a gente também, né, procure se exercitar. Uma boa caminhada não faz mal a ninguém. Sempre quando a gente entra por esse viés aqui, por esse assunto, é sempre questionada a questão. O crente pode frequentar a academia? Irmãos, eu digo que esse não é todo mundo que consegue. Então vigiem, conheça a ti mesmo, saiba até onde vai os seus limites, tá? Lembrando que a academia sempre é um ambiente mundano, onde tem músicas mundanas, né? Tem pessoas lá com aquelas roupas que são adequadas, né, para a questão de musculação e por aí vai. E muitas vezes a gente fica exposto a tentações, tá? O exercício físico ele não se restringe somente à academia. Nós temos hoje as praças, que você pode ali se usar de alguns objetos ali para fazer exercício. Você pode fazer uma caminhada, você pode praticar algum esporte, tá? Que seja interessante, uma corrida, bicicleta, enfim, tem uma série de opções aí, tá? Então, mas eu não quero entrar muito por esse viés aqui, não. É importante o exercício corporal? Porque o nosso corpo também tem que ser cuidado. Mas o que Paulo fala aqui é que o exercício corporal comparado ao exercício espiritual, aí o exercício espiritual é muito melhor. E Paulo chama esse exercício espiritual de piedade, tá, irmãos? Então é bem interessante, tá? Então, como eu falei para vocês, a piedade, né, pessoal, ela fundamenta a autoridade espiritual do obreiro. Vou repetir. A sua piedade pessoal, reverência, tá, irmãos? O obreiro, sempre quando ele tratar das coisas santas, ele tem que ser reverente quanto a Deus, a palavra e as coisas relacionadas a Deus e a sua palavra. O obreiro não pode ficar brincando com as coisas sagradas, o obreiro não pode fazer desdém das coisas sagradas, não, porque a sua piedade, como eu já falei aqui, reverência e respeito, né? O seu zelo de tratar com as coisas espirituais, tratar das coisas espirituais não com desdém ou não, tratar com respeito, com reverência, com zelo, com apreço, tá? Então essa sua piedade pessoal vai revelar-se positivamente na sua autoridade espiritual. Guardem isso aí, que isso é muito importante, tá, irmãos? Então Paulo fala aqui, em primeiro lugar, né? Ele ressalta aqui, ó, em primeiro lugar, ele vai ressaltar, né, a atitude do obreiro com relação à sã doutrina. Em segundo lugar, o compromisso do pastor com relação à sua piedade, né, pessoal, tá? E também agora ele vai ressaltar, né, em terceiro lugar, a atitude do pastor em relação à obra de Deus, que vai dos versículos 9 ao 11. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Manda essas coisas e ensine-as.
ensinas. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, né, o pastor, o obreiro, ele não pode ser um homem indolente e preguiçoso, mas deve labutar e empenhar-se o máximo na tarefa de levar almas para Cristo. Aleluia! O ministro do Evangelho deve esforçar-se como um atleta em uma Olimpíada, esticando todos os seus músculos na bendita carreira da pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz aqui no versículo número 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, porque nós fazemos para o Senhor. Aleluia! Ai, irmãos, é interessante quando ele fala aqui, tá? Quando fala aqui que Deus é salvador de todos os homens, Paulo não está pregando aqui o universalismo. O que é o universalismo? É a doutrina na qual acredita que no final todo mundo vai ser salvo. Não. A palavra salvação aqui, a palavra salvação, quando Paulo diz que Deus é salvador de todos os homens, a palavra soterion, no grego também, estava relacionada a socorro. Tá? Então, realmente, fala de socorro, livramento. Então, realmente, tá? Fala de provisão e socorro para todos os homens. Agora, quando ele usa aqui, principalmente dos fiéis, aqui ele fala no sentido redentivo da palavra salvação, que soterion significa também salvar de um perigo iminente, ou seja, aqui no sentido de redenção, de salvação da alma. Então, é para aqueles que creem. Mas sabemos que Deus, no sentido geral, ele é provedor de todas as coisas, porque nele nos movemos e existimos, e, né? Andamos, nos movemos e existimos, porque Ele é quem nos dá a vida e todas as coisas, como está lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo de número 28. Tá? Então, é nesse sentido aqui que Paulo está dizendo. Agora, no sentido redentor, é para aqueles que creem. O texto de João 3,16 deixa bem claro: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E, em quarto lugar, o compromisso do obreiro para ser exemplo dos fiéis. Olha que coisa linda, irmãos. O compromisso do obreiro em ser aí, né, o exemplo para os fiéis, né? Então é uma grande, digamos assim, responsabilidade. Aí Paulo vai dizer no versículo de número 12: ninguém te despreze por você ser jovem. Era um jovem, Timóteo, né? Mas ser exemplo dos fiéis na palavra. A palavra aqui, irmãos, esse termo aqui, palavra, está relacionado com a questão do falar, vamos dizer assim, né? O linguajar do obreiro precisa ser puro, as palavras dele precisam ser oportunas e verdadeiras, né? Não pode ser precipitado no falar, o obreiro deve evitar a linguagem profana, tá? Mas também, então, palavra aqui no sentido do nosso vocabulário, como falar, o que falar, de maneira que falar, não usar certos tipos de linguajar, certo tipo de palavreado. Então, o obreiro tem que vigiar muito em relação a isso aí. Mas eu achei interessante um comentário do Hans Birkin, que ele diz que a palavra também aqui pode significar a proclamação do Evangelho. Sim, com certeza. Eu acredito nos dois sentidos, tanto que a palavra do obreiro deve ser um linguajar diferenciado, santo, puro, honesto, verdadeiro, tá? Sem palavrões, sem palavras obscenas, tá? E coisa do gênero. E também, claro, né, na ministração da palavra do Senhor. Então, concordo com os dois pontos de vista, tá? Em segundo lugar, ele fala sobre o trato. O trato aqui fala de procedimento, tá? Ainda comentando Hans Birkin, ele diz que a vida do líder precisa ser o avalista das suas palavras. Vou repetir. A vida do líder precisa ser o avalista da sua palavra. Então, é interessante, né? Então, essa questão aqui de procedimento fala do nosso testemunho, tá, irmãos? Então, ele diz que a sua conduta, ou ela vai sublinhar a palavra, ou ela vai riscar. Há uma diferença, né? Quando você sublinha uma palavra, você destaca ela. Quando você risca ela, você, né, não quer fazer referência a ela. Então, o seu testemunho, o seu procedimento, ou vai sublinhar, ou vai destacar a palavra que você fala, ou vai riscar. Porque se a sua conduta for divorciada, né, do que você fala, então realmente vai ser riscado. Tá? Então, aí ele fala no amor. O amor é a marca distintiva, né, de um cristão, como Jesus mesmo falou lá em João 13:35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o amor é a marca distintiva de todo cristão, quanto mais na vida de um obreiro do Senhor, tá? No espírito, tá? Quando ele fala aqui, meus irmãos, no espírito, essa questão
relacionado à nossa comunhão, relacionado, entendeu? Às coisas espirituais. Aqui ele vai tratando também de coisas espirituais, no espírito, na fé, tá? Aqui fala de comunhão, aqui fala de vivência, aqui fala de compartilhar, aqui fala de viver o espiritual, tá? Interessante isso aqui. E também na pureza, tá, irmãos? Na pureza. Repare que no próximo capítulo, no capítulo 5, por exemplo, só dando uma referência, Paulo fala como deve ser, por exemplo, o tratamento para com as mulheres da igreja. Capítulo 5, versículo 2, ele fala que as mulheres idosas devem ser tratadas como mães e as moças como irmãs, com toda pureza, tá? Então, isso aqui é claro uma referência a mulheres, né? Mas essa pureza aqui vale também no tratar com outras áreas, tá? É tão importante quanto, tá? No exercício do ministério, tá? A gente trata com muitas situações, né? Com o sexo oposto, com dinheiro, com outras questões. Então nós temos que manter essa palavra de ordem aqui, pureza, tá, irmãos? E em quinto lugar, o compromisso do pastor em relação às escrituras, tá? Primeiro ele fala da leitura pública das escrituras, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu chegue. Então, olha, é necessário a leitura, a exposição da palavra de Deus. Primeiramente, eu sempre falo, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. O ideal é que o obreiro faça um plano anual de leitura, ou então que ele, durante um ano, ele mergulhe em estudar livros da Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos mergulhando na primeira carta de Paulo a Timóteo, depois nós vamos mergulhar na segunda carta e depois na carta a Tito. Então é importante que o obreiro siga esse padrão, ou ele faz uma leitura anual, que é importante também, tá? Ou então ele faz programas de estudo, mergulhar em um livro da Bíblia, em um trecho da Bíblia, ou seja, mergulhar assim na palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, quem lê, ele vai ter sempre o que compartilhar, tá? Para ensinar, tá? Ensinar aqui no sentido de instruir a igreja, exortar no sentido de repreender com mansidão. Ainda falando de leitura, irmãos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu quero compartilhar com os irmãos aqui os benefícios da leitura. Tá? Eu sempre falo, mas eu sempre estimulo as pessoas a lerem, tá? A minha proposta nesse ano é de ler 12 livros esse ano, fora a Bíblia. Claro, a minha leitura bíblica não é comprometida de ler livros. Eu, pela infinita misericórdia do Senhor, esse ano, né, nós estamos aí findando o mês de abril de 2023, eu já, para a honra e glória do Senhor, já consegui concluir a leitura de 6 livros, tá, irmãos? Para a glória do nome do Senhor. Mas, enfim, benefício da leitura. Uma frase bem interessante aqui, ó. Quem lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Quem lê porque não quer é pouco diferente do que aquele que não lê porque não sabe. Então, guarda isso aí. Primeiro, estimula a sua mente, expande a sua mente. Segundo, te dá um senso crítico mais apurado, faz você analisar as coisas com mais inteligência. Terceiro, expansão do vocabulário, melhora o seu repertório. Quarto, melhora a sua escrita. Olha que coisa interessante, né? Tem pessoas que às vezes escrevem igual fala, e aí manda uma mensagem, escreve bença com C cedilha A, né? Nós com I, tá? E por aí se vai, né? Ou seja, ela fala, ela escreve igual ela fala. Isso acontece muito. Então, a leitura também melhora a nossa escrita. Maior capacidade de influenciar, porque você vai ter o que compartilhar e conteúdo para compartilhar. Estímulo a buscarmos novos conhecimentos. A leitura, ela estimula você a buscar novos conhecimentos. Expansão do seu repertório, já falamos. Maior qualidade nas relações, porque a leitura também traz esse benefício. Nono, autodesenvolvimento contínuo, né? Ou seja, um aprendizado contínuo, reduz o estresse, é provado isso aí que quem lê reduz o estresse. 11º, desenvolvimento da sua memória. 12º, aumento de foco e concentração. E por último, entretenimento de baixo custo, né? Um livro aí você compra às vezes por R$30, 20 e poucos reais, e você consegue ali passar horas de entretenimento. Eu estou lendo um livro mesmo agora, é o meu 7º livro do ano. Eu estou lendo agora O Vinho Novo é Melhor, um livro fantástico, falando sobre a transformação que o Espírito Santo opera na vida de alguém. Muito, muito tremendo, tá, irmãos? E pra gente, então aqui, o compromisso com a palavra de Deus. Então, falar da leitura pública, tá? No versículo 14, o exercício do dom espiritual. Então, não despreze o dom que há em ti, qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui fica bem claro, tá? Que o dom
não é dado pelos obreiros, o dom é dado pelo próprio Espírito Santo. Agora, o que nós temos que fazer é nunca desprezar. Aqui o texto não deixa claro que dom que era, mas dá para se entender pelo contexto que Timóteo ele recebeu ali, né, um revestimento especial capacitando ele para desempenhar uma função que certamente se referia ao pastoreio e o ensino da igreja, como está ali no versículo de número 13, tá? E aí, Paulo também fala no versículo 15 sobre o progresso espiritual de Timóteo. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então Paulo está falando aqui, né, do progresso espiritual de Timóteo. Então Timóteo tinha que ter essa preocupação também, tá? Meditar e ocupar-se nelas, tá? Medita no seu chamado e ocupa-te nele, para que o teu aproveitamento seja manifesto diante de todos. E para concluir, né, em sexto lugar, o compromisso do pastor é em cuidar de si mesmo e da sã doutrina. Tá? Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Tá? Então, tem cuidado de ti mesmo, meu amado obreiro. Cuida de ti, cuida da tua alma. Quando João escreve lá para cá, ele fala: amado, eu quero que a tua alma vá bem, assim como você vai bem em todas as coisas. Eu vou colocar o texto aí para vocês meditarem. Então é necessário que estejamos bem, né? Bem no lar, bem na família, bem no casamento, bem nos relacionamentos, bem com a nossa saúde mental e emocional. É muito importante. Hoje tem muitos obreiros sofrendo com isso, com problemas emocionais, psicossomáticos e por aí vai. Então cuida de ti mesmo. Anteontem eu estava orientando o obreiro a buscar, irmãos. Ele está com alguns problemas emocionais e eu falei para ele: não é errado a gente buscar um profissional da área, de preferência que seja cristão, mas se não for também não tem problema. Pode buscar um profissional um profissional da área da psicologia, é um médico, irmãos. Então cuida de ti mesmo. A Bíblia diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim para que eu possa ser recíproco para com o outro, para com o próximo. Então, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera, aqui fala de perseverar, não parar, não desistir, ser resiliente, tá? Porque você fazendo isso, esse salvar aqui, ele não está relacionado à salvação da alma, tá? Porque aqui, se você olhar o contexto, está relacionado a questão das falsas doutrinas. Se você pregar a verdade e a sã doutrina, você vai salvar que as pessoas, você vai dar socorro para as pessoas para que elas não sejam enganadas. E claro, relacionando uma coisa com a outra, uma vez que ele entende a palavra, a sã doutrina e o verdadeiro evangelho, aí nós sabemos que o evangelho, ele promove sim salvação, tá? Tanto para quem prega e como também para quem ouve. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe. Voltaremos numa outra oportunidade agora falando do capítulo 5. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que possamos cada dia, Senhor, perseverar nessas coisas. Que possamos, Senhor, meditar nelas, labutar nelas, Senhor, e jamais desprezar a nossa vocação soberana para aquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia, Senhor. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, o nosso coração sempre pronto, Senhor, e sincero, para que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.